Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos com saúde, em casa, bem protegidos. Hoje, então, dando continuidade às nossas aulas de literatura, nós vamos falar um pouquinho sobre a poesia no pós-modernismo. A gente vai ver aqui que esse termo se refere, se isso é uma escola literária ou não. E para começar a falar, eu vou então compartilhar com vocês a apresentação. Sempre demorando um pouquinho. Vamos lá, então. A gente vai ver que o pós-modernismo ele vai lidar mais com tendências do que com escolas literárias propriamente. Então, o que a gente tem aqui vão ser esses poetas posteriores à geração de 1945, que vocês já viram na aula passada. Não quer dizer que o pessoal dessa geração não continue produzindo nas décadas posteriores, 50, 60, 70. Eles continuam sim, tá? A gente fala aqui em pós-modernismo no sentido do que veio depois das 3 fases daquele modernismo que começou lá em 22. Mas vocês também podem ver, sendo referido a esse período, ou essas produções, como tendências contemporâneas. É um termo muito vago, já que contemporâneo quer dizer o quê? Quem é contemporâneo a mim, que ainda está vivo? Bom, a gente vai ver que muitos desses escritores não estão mais vivos. Então, o que seria esse contemporâneo é algo muito subjetivo, né? Por isso que a gente vai usar em pós-modernismo, mas vocês podem ver em alguns lugares como sinônimos. O que se percebe, então, é que não há um estilo predominante. Ao contrário das escolas anteriores, que tinham uma linguagem bem marcada, aqui nem sempre a gente vai ter essa rigidez, vamos dizer assim, né, de estilo. Então, o que nós temos são vários estilos diversos que convivem entre si. Alguns dialogam, outros não. Então, ao redor do mundo, o que vai estar acontecendo, né, a partir ali da década de 60, 70? A gente vai ter acontecimentos históricos muito importantes nesse período. Bom, nos Estados Unidos, nós vamos ter a partir ali do final da década de 50, início de 60, um fortalecimento dos movimentos pelos direitos civis, né, que tinham como objetivo acabar com a segregação racial nos Estados Unidos e sua institucionalização. E esse movimento ele vai ter várias correntes, mais moderadas, outras mais radicais, e alguns dos seus líderes são Malcolm X, que vai ter um discurso um pouco mais enfático, Martin Luther King, um pouco mais moderado, e também o Partido dos Panteras Negras, né, que vai vir com essa proposta de responder à violência com atitudes mais duras, vamos dizer assim. Bom, nesse período a gente vai ter o assassinato do John Kennedy em 63, e um dos motivos, né, talvez, quem sabe, do seu assassinato é porque ele estava apoiando esses movimentos mais progressistas no país, tá? E em meio a isso, a gente vai ver o surgimento de uma contracultura, e aqui a gente pode vê-la simbolizada no Festival de Música de Woodstock, no final dos anos 60, vocês provavelmente ouviram falar, onde vários famosos tocaram, Jimi Hendrix, James Joplin. E essa contracultura ela vai vir manifesta em diferentes demonstrações e atos, e ela vai dialogar muito como uma resposta à guerra do Vietnã, tá? Então, muitas vezes, esse movimento mais alternativo, ele vai se opor à guerra do Vietnã. Então, ali a gente vai ter os hippies
vai ter essa ideia de paz e amor, sem armas, sem luta, uma certa ilusão de uma vida mais comunitária, mais afastada dos valores do capital, certo? Assassinato de Martin Luther King em 1968. Temos também o Maio de 68 na França, que vai começar como uma revolta estudantil, mas que vai depois agregar aos trabalhadores e vai culminar também numa greve de trabalhadores, tá? Então é um movimento que começa por um motivo e depois vai mostrando toda uma insatisfação contra o conservadorismo, contra o governo. Também ali na década de 70, em 74, nós temos a Revolução dos Cravos, em Portugal, que vai ser a derrubada do regime salazarista, tá? Que foi um regime de viés fascista que havia sido implantado décadas antes. No Brasil, o que nós temos? Vamos lá. No fim da década de 50, nós temos ali o surgimento da bossa nova, que vai ser uma apropriação, vamos dizer assim, do samba, né, pela Zona Sul, vai começar lá na Zona Sul do Rio de Janeiro e vai desencadear esse novo gênero musical. Em 1960, nós temos a inauguração da Faraônica Brasília e o fim do governo JK, né, que queria fazer 50 anos em 5. Em 1961, temos a posse e a renúncia, no mesmo ano, de Jânio Quadros, tá? Jânio Quadros, provavelmente vocês já ouviram falar, era um político que se propunha a varrer a corrupção, acabar com a sujeira na política. E ele renunciou por vários motivos que não se sabe exatamente. E o seu vice-presidente da época era o João Goulart, que estava na China. O que aconteceu em 61 ali? Houve uma tentativa para que o João Goulart não subisse ao poder, não assumisse a presidência, porque as instituições tinham muito medo de um governo de esquerda, né? Seria uma inconveniência. E Jânio, estando na China, tentaram fazer com que ele não assumisse. O que a gente teve ali, então, como resposta a isso? O movimento da legalidade, que foi encabeçado pelo Leonel Brizola, que era, na época, governador do Rio Grande do Sul, que foi todo um trabalho para que, né, um trabalho, digamos assim, de luta mesmo, para que se fizesse valer a Constituição. E, de fato, Jango conseguiu assumir a presidência do país. Então, o que a gente vê é que já havia no ar, assim, uma ideia de dar um golpe, mas que conseguiu ser postergado há alguns anos. Contudo, em 64, ele vai acontecer. Então, o golpe ele vai vir em 64 e vai tirar o Jango, né, que na época estava no poder, o João Goulart, e vai vir com um regime militar de caráter autoritarista. Então, as liberdades individuais, elas começam a ser suprimidas, tá? Em 68, a gente tem aquele que talvez seja o golpe mais duro da ditadura militar, que é a promulgação do Ato Institucional número 5, ou AI-5, que ele faz o quê? Ele tira o que se tinha ainda, a mínima liberdade que se tinha ainda no país. Então, o Congresso Nacional é fechado, os direitos políticos dos cidadãos são suprimidos, o governo federal pode intervir diretamente em estados e municípios e há uma institucionalização da censura prévia, né? Que vai lidar com toda a produção cultural, cinema, música, literatura que vai ser apresentada no Brasil. Ela vai passar por essa censura para ver se ela está de acordo com os valores de bem, né? Ou não. Tá?
uma das respostas que a gente vai ter nesse período da década de 60 vai ser o tropicalismo, que é o quê? É uma manifestação cultural de artes, música, artes plásticas, que vai misturar essas características de um Brasil, essa característica de um Brasil cultural muito rico, com inovações estéticas. E aí a gente vai ter esse movimento, ele vai ter Caetano Veloso, Gilberto Gil, a banda Os Mutantes, que não sei se vocês conhecem, mas bastante inovadora para a época. E posteriormente, alguns desses serão exilados, né? Chico não é tropicalista, desculpa. Caetano, Gilberto Gil, tá? Então, as artes vão responder ao regime. Uma coisa muito importante ali é que depois, já na década de 80, 83, 84, nós vamos ter um movimento pelas diretas já, em que as pessoas vão às ruas pedir para poder votar, né, para ter a sua voz escutada. E em 1989, nós teremos as primeiras eleições diretas depois do golpe, e vai ser eleito Fernando Collor, aquele do impeachment. Então, uma das tendências que a gente vai ver aqui é o concretismo, que tem como características o poema como resultado de investigação verbal, a incorporação do espaço gráfico como elemento estrutural do poema. Isso aqui é ali pelo final da década de 50, tá? Ampliação do poema pela comunicação não verbal. A questão imagética do poema vai ser muito importante para esse movimento. Uma máxima valorização da palavra em si contra o verso como unidade e ritmo convencional. Então, o que contém essa palavra isoladamente, tá? Rejeição do lirismo, então eles não vão se importar tanto com ritmo, rimas, mas vai ter uma valorização do som, da forma visual e da carga semântica da palavra e suas funções e relações no poema. Aqui a gente tem um pedacinho do manifesto da poesia concretista que diz assim: a poesia concreta começa por tomar conhecimento do espaço gráfico como agente estrutural. Então, ela vai fazer uma utilização ampla desses recursos tipográficos para transmitir uma mensagem visual. Ela também vai possibilitar múltiplas leituras, nem sempre aquela leitura na horizontal, da esquerda para a direita, muitas vezes eu poder ler da direita para a esquerda ou de cima para baixo, tá? Vai ter múltiplas opções. Utilização de ideograma como modelo de composição. Quem são os principais nomes aqui? Alguns, tá? Décio Pinhatari, Augusto de Campos, Araldo de Campos. Vamos dar uma olhada aqui nessa Beba Coca-Cola. Olha só, a gente pode ler Beba Coca-Cola, ou então Beba Babi, Caco, Cola, Cloaca. Então, ela tem todo um aspecto visual que convida a diferentes direcionamentos de leitura. E ela basicamente vai pegar um slogan de propaganda, né? E citando diretamente a marca, e vai promover uma desconstrução e reconstrução dessas palavras. Então, ela vai pegar algo extremamente comercial e vai promover uma paródia crítica em cima disso. Aqui nós temos alguns de Augusto de Campos. Temos dois, olha aqui, ó. Lixo, luxo, que se nós observarmos com cuidado é a palavra lixo, formada por várias vezes a repetição de luxo ali, né? Então, o que é o lixo, o que é o luxo, né? Seria o lixo um luxo? Então, é algo bem aberto a interpretações, digamos assim. Aqui também nós temos outra, pós-tudo é o nome, que diz assim: quis mudar tudo, mudei tudo, agora após tudo, estudo, mudo. Ou então a gente pode dizer quis tudo, estudo.
olhem a construção visual, ela é basicamente uma obra de arte, né? Então, o que é esse tudo? Ele fala aqui dessa vontade de mudar, dessa vontade de vanguarda, de rompimento, mas fala também do mundo pós-utópico, né? Então, agora é pós tudo. Então, depois dessa mudança mais radical, vai vir a reflexão, ao estudo. Então, a gente pode fazer talvez uma relação ali de estudo com estudar, né? E mudo novamente. Então, essa constante modificação do ser humano. Então, concretismo, algo bem visual, certo? Poesia social, gente. Poesia social, ela não vai ser específica da década de 70, década de 80, ela vai ser produzida em muitos momentos, né? Lembram lá quando a gente viu Castro Alves, por exemplo? Mas aqui alguns autores vão ser chamados por essa alcunha, tá? Vão ter o seu trabalho reunido sob essa alcunha de social. Então, ela faz uma oposição à poesia apegada ao formalismo, como o concretismo, que dá um valor imenso à forma. Vai ser uma poesia de expressão política, com a linguagem discursiva, simples e direta, fazendo uma poesia do cotidiano, que vai mostrar uma preocupação direta com a realidade circundante. Alguns nomes que nós temos: Ferreira Goulart, Afonso Romano de Santana, Afonso Ávila, Tiago de Mello. Vamos dar uma olhadinha aqui neste texto de Ferreira Goulart. Não há vagas. É de 1963. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome e sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário, que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem pressa. O poema, senhores, não fede nem cheira. Aqui uma imagem do Ferreira Goulart. Esse título, Não Há Vagas, vai fazer uma ligação direta, tá? Ao quê? Ao desemprego, né? A dificuldade de se encaixar no mercado de trabalho e, a partir daí, conseguir dar conta do preço do feijão, da luz, do telefone, dessas necessidades principais, tá? Do gás. Então, não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação. Aqui, sonegação como... Não dá para botar no poema tudo o que se deixa faltar, né? A sonegação como deixar faltar o leite, a carne, o açúcar, porque isso vai além das palavras. Então, essa desigualdade, a fome, ela não cabe no poema porque não se consegue expressar em palavras o horror dessa desigualdade social. Então, o que a gente tem é que o poema, ele vai trazer uma temática, vai abordar uma problemática econômica e social, mas ele assume que não consegue fazer nada além disso, não consegue ir além, porque o poema não fede nem cheira. E quem pode estar lá em cima, quem pode tomar as decisões, não vai ser tocado por um texto. Agora, poesia marginal dos anos 70. Vamos ver? Os livros são muitas vezes rodados em mimeógrafos, o que deu margem a que se falasse em uma geração do mimeógrafo. Talvez vocês não saibam o que é mimeógrafo, tá? Mas é o que se usava antes do xerox com matriz, álcool, tinha que girar na mão assim para produzir cópias. Às vezes em offset ou processos semelhantes, as tiragens são pequenas, os trabalhos têm frequentemente um acabamento material bastante rústico, então é algo que vai até se aproximar dos zines, né? A venda se dá geralmente de mão em mão, sendo realizada muitas vezes pelo próprio autor ou por amigos deste.
e percorrendo um circuito mais ou menos fixo de bares, restaurantes, portas de cinema, teatro ou mesmo universidades. Então, ela é marginal porque ela está à margem. Ela não faz parte do circuito comercial das grandes editoras, nem desse círculo de intelectuais que ditam as expressões de um período, por isso marginal, tá? Então, há uma tentativa de eliminação entre fronteiras da arte erudita e popular, presença marcante da intertextualidade, então muitas vezes vai dialogar com obras já existentes, mistura de estilos, então um ecletismo bastante grande, preocupação com o presente, com si, sem projeção ou perspectivas para o futuro, tá? Na dramaturgia vai surgir obras dramáticas na quais o espectador vai ter um papel mais ativo no momento da encenação, tá? Então, com participação da plateia. A música e o cinema, né, eles sofrem essa concorrência com o que está sendo feito fora do Brasil, então é muito difícil chegar no exterior. E também essa ideia de algo que é descartável, né, que rapidamente pode ser substituído, e isso também, em parte, devido ao suporte que esses poetas utilizavam. Então, alguns nomes aqui: Chacal Cagazo, Paulo Leminski e Ana Cristina César. Eu trouxe aqui um poema da Ana Cristina César, porque ela é um nome que voltou muito a ser falado nos últimos anos, porque ela foi homenageada numa Flip, se eu não estou enganada, e aí relançaram a obra completa de poesia delas e a obra crítica, porque ela também era uma pesquisadora da literatura e tradutora, tá? Então vamos ver. Não é mentira. É outra dor que dói em mim. É um projeto de passeio em círculo. Um malogro do objeto em foco. A intensidade de luz de tarde no jardim é outra. Outra a dor que dói. Então, a poesia da Ana Cristina César, ela vai ser muito voltada ao eu, né? Então, essa questão da existência como sofrimento. Então, a dor que dói em mim é um projeto de passeio em círculo. Então, é como se eu estivesse sempre andando em círculos. E não há, né, a intensidade da luz de tarde no jardim. É outra dor que dói em mim. Então, é uma dor que não se consegue colocar em palavras. Ela não é mentira, ela é verdadeira, mas ela é uma outra, tá? A Ana Cristina César vai ter muitos textos com esse caráter mais intimista, assim, e, inclusive, infelizmente, ela cometeu suicídio muito jovem. Aqui uma outra poesia do Cacaso que se chama Aquarela. O corpo no cavalete é um pássaro que agoniza exausto do próprio grito. As vísceras vasculhadas principiam a contagem regressiva. No assoalho, o sangue se decompõe em matizes que a brisa beija e balança. O verde de nossas matas, o amarelo de nosso ouro, o azul de nosso céu, o branco, o negro. Olha, uma menção direta às cores da bandeira, o verde, o amarelo e o azul, as matas, o ouro e o céu. O corpo no cavalete é um pássaro que agoniza, então esse corpo no cavalete parece fazer uma referência ao pau de arara, que era um dos instrumentos de tortura utilizados na época da ditadura militar para obter informações de membros que eram sequestrados, membros de organizações mais à esquerda, tá? Então, o corpo no cavalete, ele agoniza, ele está exausto. E as vísceras, elas principiam uma contagem regressiva. Então, essa referência à tortura e ao que ela acabou causando, né? Às vezes, traumas para a vida toda, às vezes a morte.
Então, esse texto, ele esteve no Enem de 2015. Então, eu trouxe o primeiro texto para vocês e depois a questão. Situado na vigência do regime militar que governou o Brasil na década de 70, o poema de Cacaso edifica uma forma de resistência e protesto a esse período, metaforizando que as artes plásticas, deturpadas pela repressão e censura, a natureza brasileira, agonizante como um pássaro enjaulado, o nacionalismo romântico, silenciado pela perplexidade com a ditadura, o emblema nacional, transfigurado pelas marcas do medo e da violência, ou as riquezas da terra, espoliadas durante o aparelhamento do poder armado. Opção correta, letra B. O emblema nacional aqui, que seria a bandeira, ele vai aparecer ligado ao quê? Ao assoalho com sangue, né? Daquele corpo, daquelas vísceras violentadas. Então, a opção correta é a letra D. Só para mostrar para vocês como poderia aparecer uma questão assim, né? Como já apareceu no Enem. Aqui, o nosso objetivo principal hoje era falar da prosa, mas eu vou falar algo bem por cima da ficção, né? Então, o Otto Maria Carpo, que é um pesquisador brasileiro, vai falar sobre a nova geração de poetas a partir da década de 50, tá? Desculpa, eu vou continuar aqui falando de poesia, a seguir entro na ficção. Não existe atualmente poesia sem influência qualquer ou traço do surrealismo. Mas essa afirmação também vale para a parte considerável da prosa moderna. A deformação violenta da realidade, a atmosfera mágica, a mentalidade profundamente pessimista, se não destruidora. Tudo isso se encontra em escritores aparentemente realistas. Então, ele vai dizer que essa geração posterior a 45, tanto na prosa quanto na poesia, ela vai flertar com o surrealismo, que foi o quê? Foi um movimento de vanguarda surgido em Paris na década de 20, que vai fazer muita referência ao inconsciente, então ele vai dialogar com Freud e vai manifestar, né, na atividade criativa esse inconsciente, e vai ter como nomes na pintura, por exemplo, Dalí, que a gente traz aqui, né, o pintor espanhol, olha só a persistência da memória, então uma questão muito simbólica de desconstrução de imagens. O que se diz, então, é que essa nova literatura, ela vai exigir também um novo leitor. Não apenas aquele leitor que é espectador ou que é um receptor passivo da mensagem, mas sim aquele em quem é provocada uma ativa participação na difícil e sempre inacabada elaboração de uma obra aberta às mil possibilidades de existir. Então, as diferentes possibilidades interpretativas. Resumindo, então, a gente vai ter nessa ficção, né, que vem de lá até hoje, o drama humano apreendido no plano social, então, o sujeito em relação às forças sociais, econômicas e políticas de um mundo cada vez mais acelerado e pautado pelo capital. A sondagem psicológica, né, então vamos lembrar lá dessa ideia do inconsciente, muitas vezes a gente vai ter um fluxo de consciência dentro do texto, tá? Como o ser humano em face do eu. E também o ser humano, sua relação para o plano antropológico. Então, é uma tentativa de absorção do mundo através de um eu, que lhe dá a realidade e que se descobre a si mesmo como parte essencial e irredutível desse mundo. Então, a gente vai ter ali o experimentalismo da década de 60 e 70, com as raízes surrealistas, a presença da nova prosa, vindo lá da década de 50, o realismo absurdo de Kafka, do expressionismo alemão, ele vai chegar na América Latina transformado no realismo mágico, tá? De Borges e Cortázar, que vai tratar do absurdo, e aqui no Brasil vai ter como nome de destaque o mineiro Murilo Rubião, também nós temos o gaúcho Moacir Scliar, tá?
Nessa geração de 60, temos alguns nomes que ainda estão vivos e ainda produzindo, por exemplo, Nélida Pinhon, Inácio de Loyola Brandão, outros nomes, Guimarães Rosa, Dalton Trevisan, Rubem Fonseca e Lígia Fagundes Telles, que também ainda está viva. Pessoal, hoje, então, o que eu tenho para dizer para vocês, vamos parar aqui. Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Peço desculpas pelo vídeo ter ficado longo, e mesmo assim eu não consegui contemplar todas as tendências dessa poesia pós-45, mas eu trouxe algumas, ou talvez aquelas que se destacaram mais para que vocês conheçam. É isso, dúvidas, perguntas, vocês podem deixar comentários aqui ou me procurar diretamente, certo? Bons estudos e bom final de semana, né? Porque eu vou publicar isso aqui na sexta-feira, para sextar depois. Então, tchau, tchau, muito obrigada.